Praias lotadas, movimento intenso nas ruas, festas promovidas pela população, sobretudo nas regiões periféricas. Pois é, a gente falava mais cedo, esse é o cenário que temos visto em Salvador em plena pandemia, pandemia que já matou mais de 150 mil pessoas no país. Um comportamento, no mínimo, desrespeitador. Seria uma distorção da realidade para que se aceite tal condição? Bom, é o que a gente procura entender agora, conversando com o psicólogo Yarodi Bezerra. Seja bem-vindo. Bom dia, Yarodi. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse momento. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Yarodi. Pois é, mais de 150 mil mortos, mais de 5 milhões de infectados em Salvador. Na Bahia, em geral, a situação ainda é preocupante. E muita gente achando que a pandemia já acabou, não respeita mais o distanciamento social, faz aglomeração, lota as praias. Como explicar esse comportamento? A gente pode chamar de comportamento inconsequente, não é? De tanta gente ainda em plena pandemia, Yarodi. Verdade, Jefferson. Quando a gente olha de fora, a gente vai ver um cenário de desrespeito, de falta de compreensão, de falta de empatia. Isso é um ponto de quem olha de fora, certo? Mas eu acredito muito que esse seja um movimento muito mais psíquico, muito mais inconsciente em busca de uma homeostase, de um equilíbrio psíquico. Não é para tanto que passamos 7 meses, as pessoas passaram 7 meses enclausuradas. Então, é uma busca muito mais para um reequilíbrio mental. Então, em vez de eles terem um cuidado, eles vão para o excesso. E esse excesso, eles perdem os limites e até mesmo ao redor do que está acontecendo na sociedade, né? Nesse fenômeno chamado pandemia. Eu até conversava mais cedo aqui com o Fernando. A gente está numa época em que nunca houve tanta informação, não é? Como hoje em dia. Certamente parte da população do mundo que está a par do que acontece, dessa pandemia, do risco de morte, do terror desse coronavírus, é um número muito maior do que já houve no passado, algum perigo semelhante. Mas mesmo assim, ainda a gente percebe uma falta de conscientização das pessoas. É um jeito de minimizar esses efeitos todos, Yarodi? Eu creio que sim, viu, Jefferson? É um movimento muito mais de minimizar os impactos nas pessoas, no individual. Então, quando se parte para o individual, o coletivo ele passa a ser minimizado. As mortes eles passam a ser contestadas, porque tem tanta informação de um lado, informação do outro, que as pessoas passam a questionar a veracidade até mesmo disso, né? Então, é importante que as pessoas creiam nos órgãos da ciência, nos órgãos superiores, que pelo menos voltem à normalidade com um grau de cuidado, que respeite as leis, as regras, que possa respeitar o distanciamento, para que a vida possa voltar de forma normal e saudável, para que não gere também um número maior, uma propagação maior do vírus. Que volte à normalidade, mas que volte com respeito do coletivo. Que o individual não possa sobrepor o coletivo. E, Yarodi, a gente tem visto uma série de comparações nesse processo do coronavírus ao processo de aceitação do luto, quer dizer, em algumas situações da não aceitação do luto. É possível traçar esse paralelo, como alguns psiquiatras têm feito, até alguns psicólogos têm encaminhado essa interpretação, que as pessoas passam pelas mesmas fases do luto para poder lidar com a doença, como a pandemia do novo coronavírus? Perfeito. É necessário que as pessoas passem a compreender que a morte, né, do coletivo, que antes era somente um número, né, agora já está chegando perto de outras pessoas, tem ganhado nome. Então, a negação é o primeiro passo. Quando se passa a ser mais próximo, quando as pessoas começam a ganhar nomes, né, em vez de números, o processo passa a ser mais
potencializador. O processo empático passa a ser, ganha corpo, entende? Porque antes era somente um número, existia um X número de pessoas mortas no país. Agora, né, cada pessoa conhece uma pessoa que foi infectada, algumas pessoas que perderam seus entes queridos. Então, o processo do luto passa a ser muito mais pessoal. Há um quê também de efeito manada nesse processo de negacionismo do problema do coronavírus, digamos assim, porque a gente tem visto cada vez mais gente passando por um processo de o coronavírus ou já passou ou passou perto e não vai ter um impacto em mim. Há um efeito manada nesse sentido? Eu creio muito pelo processo da liberdade, viu, Fernando? Porque as pessoas, elas não foram feitas para ser privadas da liberdade. Então, em certo ponto da própria pandemia, o organismo começa a buscar o desejo de se equilibrar, seja por meio do lazer, nas praias, nas festas, nos barzinhos, seja indo no shopping. É uma busca, eu creio muito mais que seja uma necessidade. E apesar do vírus, eu preciso voltar à minha vida normal. Pode ser não sei se é uma negação do vírus. É uma busca de caminhar junto com o vírus. Está aí o perigo, porque aí pode gerar falta de conscientização que falamos um pouco antes. Né? Vou largar um pouco. Se vai voltar para que não seja infectado, volte com conscientização. Talvez essa seja a ideia que precisa ser passada. Agora, Yarodi, tem um quê de irracional nesse comportamento também, não é? E que tem a ver, que acho eu, com a fé, mas uma fé meio irracional mesmo. Aliás, a fé em si é meio irracional, não é? Quer dizer, acreditar em algo mesmo que as evidências em contrário estejam ali presentes também. Ou seja, a busca por uma solução mágica, você acha que isso é típico do comportamento humano num momento como esse também? O perigo existe, mas eu acredito que comigo não vai acontecer nada disso e por isso não vou seguir as regras. Tem um quê disso também? Pode-se pensar por esse ponto de vista. Mas eu acho que as pessoas estão realmente num enfado, estão desgastadas psiquicamente. Entende? Então, qualquer movimento de princípio de liberdade, elas vão navegar para essa liberdade de forma inconsequente até. Porque se tem uma regra que precisa ser seguida do distanciamento, do uso de máscaras, ela precisa ser seguido. Então, eu acho que eles não vão acreditar que vai acabar magicamente e que eles não vão ser afetados. Eu acho que é muito um movimento inconsciente do ser humano. Apesar de, eu vou. Mesmo que isso nos afete. É meio inconsciente, mas muita gente sabe perfeitamente o que está fazendo, não é? Dos riscos que está correndo e do que representa de risco para as demais pessoas também. Não, quando eu falo isso, eu falo da ação. A ação é racional, mas o desejo, o movimento, ele é inconsciente. As ações, elas são racionais. Ele não faz mais o questionamento de 7 meses atrás. Então, assim, ele já começa a caminhar alinhando. Óbvio que tem as falas das mídias, que, olha, é seguro ir. Então, algumas propagações nas redes sociais, memes, posts, que vão dando as ferramentas para essas pessoas, para elas seguirem. Então, isso vai alimentando o desejo delas. Nenhuma ação ela é feita sem o desejo no anterior. Então, o desejo está ali. Foi seguro durante 7 meses pelo enclausuramento. E chegou uma hora que se rompeu. Fisicamente, as pessoas já não estavam aguentando mais. É preciso retornar à ideia de conscientização. E a gente tem motivos de sobra para isso, não é? São dados Exatamente. disponíveis a respeito desse novo coronavírus
que ainda não transformaram, não é, digamos assim, o comportamento de parte da população, lamentavelmente. Mas a gente ainda tem muito chão pela frente. Vamos ver se as pessoas ainda se sensibilizam mais. Yarodi, muito obrigado, viu, psicólogo Yarodi Bezerra, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela sua participação. Um bom dia e até uma próxima. Bom dia, eu que agradeço, Jefferson, eu agradeço, Fernando. Um ótimo dia para vocês e conscientização para todos nós, tá? Maravilha, mais um papo que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. 7:50 na tarde FM.